Bem, mais um vídeo no canal Deus no Coração. Que essa mensagem possa transformar a sua vida, que Deus lhe abençoe sempre, e jamais perca a fé em Deus, que o milagre irá acontecer. É tão difícil quando alguém nos pergunta: quem é você? Dizer apenas o nosso nome? É muito pouco. A minha essência, está intimamente ligada a tudo aquilo que eu tive a oportunidade de ler, a tudo aquilo que eu tive a oportunidade de viver, aos bastidores que os outros desconhecem, às realidades que eu precisei administrar sozinho ou acompanhado, a minha infância, as pessoas que tiveram ascendência sobre mim, que me ensinaram a viver, que me ensinaram regras. E que regras me foram ensinadas? O fogo tem as suas regras. Ele queima. Faz parte dele ser agressivo à pele humana. Então a criança, ela vai assimilando à medida em que é ensinada as regras do mundo. O mar tem as suas regras. Só pode entrar nele depois que aprendeu a nadar. E mesmo sabendo nadar, há momentos em que a gente não deve entrar no mar. Quando ele está revolto, quando ele não está com disposição para nos receber. São as regras da vida. É interessante que o processo religioso em nós está intimamente associado à capacidade de compreendermos as regras da vida. Aí você começa a entrar dentro do contexto das suas regras interiores. O que me rege? Porque todos nós, de alguma maneira, hoje, você viveu, você levantou da sua cama, você foi trabalhar, você teve um jeito de pensar, você agiu, você falou, você tratou de assuntos, você tomou decisão. E tudo isso que você viveu foi obedecendo uma regra interior que você tem. Você não age por acaso. É como se nós tivéssemos um código filosófico, existencial, que dita para nós um jeito de ser. A quem obedecemos? A que código estamos observando? Qual é o código de conduta teórico aqui dentro de mim, como uma estrutura mental que me forma e que me faz ser quem eu sou? Fazer a vida valer a pena, será que é só ficar acostumado com as margens da existência? É eu não ter coragem de problematizar o que eu sou, ainda que seja aos 70 anos. Nunca é tarde para a gente descobrir quem a gente verdadeiramente é. Sabe, e a partir do momento que você descobre quem você verdadeiramente é, que você permite que caiam os fantoches que você colocou, ou até mesmo os personagens que você resolveu interpretar, nunca é tarde para você retirar um sonho da gaveta, correr atrás dele, estudar alguma coisa que você sempre teve vontade de estudar. Nunca é tarde. Nunca é tarde para você reconhecer que nós levamos um prejuízo muito grande por termos sido educados num contexto de superficialidade, de hipocrisia. Deus não nos poupa. Porque aquele que quer amadurecer não pode ser poupado por aquele que quer ver amadurecido. Deus me quer amadurecido, então Ele não vai me poupar na minha travessia. Ele vai me garantir a sua presença. Mas as dificuldades eu terei de enfrentar. Terei de olhar para elas diariamente. Minha gente, a melhor maneira de aprender o significado da lei religiosa para nós, as obrigações religiosas, que são tão comentadas nos dias de hoje, que são tão ensinadas às nossas crianças, é a gente descobrir como é que um filho é educado pela mãe e pelo pai. O limite, quando um pai estabelece um limite para o filho, ele está demonstrando a dimensão amorosa daquela restrição. O filho não pode decidir sozinho, então a gente proíbe. Não coloque a mão no fogo porque queima. A criança não sabe dessa regra. É o limite da pele. Se colocar a mão no fogo, vai queimar. Mas ela precisa queimar uma primeira vez. Mas a mãe não quer que ela queime a mão. Então ela ensina. Ela estabelece uma lei.
Por isso o ser humano é tão complexo. Por mais que a gente tente dizer quem nós somos, nós não conseguimos alcançar a totalidade do que somos. E é essa totalidade, minha gente, que precisa passar pelo processo da conversão. Por isso que nós somos todos iguais, quando somos colocados diante da necessidade de sermos cristãos. Não basta ter o conhecimento da lei. É preciso que essa lei esteja inscrita dentro do nosso coração. Não basta cingi-la nos nossos rins. É preciso que ela esteja caminhando pelas veias do nosso corpo. Sim, é o caráter. É aquilo que a regra religiosa provocou dentro de nós, levando-nos a ter atitudes coerentes com a regra que um dia a gente aprendeu. Qual é o estatuto que me rege? Por que ajo desta ou daquela forma? E é por isso que a existência precisa ser sempre colocada sobre a mesa e ser analisada honestamente. O bom humano é aquele que se investiga diariamente e não se contenta com as respostas superficiais que já encontrou, que já respondeu a si mesmo. Porque você pode optar por responder-se de maneira muito superficial. Você pode muito bem passar a sua vida inteira respondendo a perguntas absolutamente superficiais. Mas seria desperdiçar a beleza da vida. Porque a vida fica muito mais bonita quando nós tocamos a profundidade das questões. Ponto nevrálgico, sabe? Aquilo que sustenta a vida humana. João Paulo II dizia para nós, como evangelizadores, que nós precisávamos avançar para águas mais profundas. É a dinâmica da vida. O cristianismo, quando levado a sério, mas ele não nos deixa descansados de entrar o tempo todo no mar revolto da existência. Aquele que está querendo levar a sério o seu cristianismo terá de diariamente adentrar o mar revolto da existência, problematizar-se, sabe, de nunca ficar acostumado com as respostas fáceis que você achou a seu respeito. Como você ter coragem de investigar o porquê que age assim. Por que eu sou egoísta? Por que eu tenho dificuldade de me partilhar com o outro? Por que eu só penso em mim o tempo todo? Tem lá um motivo, arraigado lá no seu passado, talvez nas muitas privações que você teve, mas vai ficar se justificando assim a vida inteira? Será que você não merece a oportunidade de vencer o que antes lhe escravizou? E como é difícil a gente viver um processo humano honesto sem o crivo da dúvida. Sem você colocar em questão o seu jeito de ser, o seu jeito de pensar diariamente. Por que trato a minha mãe com tanta agressividade? Ou você, por que tenho tratado a minha filha com tanta agressividade? Por que tenho tido tanta dificuldade no meu casamento? Por que tenho tido tanta dificuldade no meu ambiente de trabalho? Essas perguntas não podem ser respondidas com simplismos. E a partir do momento que eu sei que a vida fica mais bonita quando problematizada, eu me desobrigo do simplismo. Sabe? O simplismo é tão nocivo à vida humana. A simplicidade não. A simplicidade é sempre bem-vinda. Mas a simplicidade comporta profundidade. O simplismo não. O simplista é aquele que não tem disposição de investigar-se. É aquele que responde com uma frasezinha pronta tudo aquilo que é perguntado a ele. É aquele que não permite colocar-se na dúvida. Eu também corro o risco de não fazer a minha travessia, de ficar acostumado com os meus simplismos, com as minhas respostas prontas e de não avançar no meu processo. Mas eu quero que o cristianismo, quero vestir essa roupa todos os dias, sabe? Eu quero colocar sobre o meu caráter diariamente as forças do meu batismo, porque só aquele que recruta as forças do batismo diariamente, nas convicções, no jeito de ser, na maneira de pensar, é que vai ter condições de viver a coerência
que o cristianismo nos pede. É a investigação, sabe, natural de todo ser humano que quer ser cristão. Ultrapassar o contexto do Antigo Testamento e alcançar o Novo, como é a proposta desse livro, que é uma trajetória de todos nós, requer muito trabalho, minha gente, porque você vai ter um deserto pela frente, um mar para ser atravessado, e todas as pestes e todas as dificuldades que são próprias de uma travessia. E é no deserto que vamos. Os prejuízos que a minha vida me deu, eu não quero que eles prevaleçam. Nem tampouco vou dar a minha resposta, quem sou eu, olhando apenas os prejuízos que levei, as restrições que me foram colocadas. Que às vezes nós nascemos num contexto de pessoas superficiais, que não foram acostumadas à profundidade das coisas. Contexto de muita urgência. Eu nasci assim, num lugar, num contexto, numa família, onde ganhar o pão era a coisa mais urgente, onde nos faltou a oportunidade de problematizar as questões com mais amplitude. Mas eu não preciso ser assim agora. Nós não queremos ser cristãos que vão apenas viver a dinâmica repetitiva de ritos religiosos. Se não estivermos profundamente ligados àquela maneira de pensar, de ser, de agir, que se desdobram do cristianismo, o nosso cristianismo será infértil.